Ok, minha gente, estamos de volta e já já a gente vai falar de tudo, de dengue, de estacionamento, tem muita coisa que a gente vai falar sobre água, né, que o prefeito falou que não recebeu os 180 milhões da água. Tudo isso nós vamos discutir, debater no programa de hoje e também o jornal O Diário, que já está aí no seu celular. Matéria também aqui, o Davi mandou pra gente um vídeo falando sobre estacionamento. Enfim, programa hoje com muitos assuntos. Vanderlei Pérez, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia, Faria. Cá estamos, né? Convidou. Cá estamos para ver o que você quer saber da gente. Não, você que falou assim, tô indo. Eu falei, então tá. Tá bom. A casa é tua. Tranquilo. Mais uma semana, né, rapaz? A semana tá passando rápido, né, cara? É a idade que faz isso? Deve ser, Faria. Pior que é mesmo, rapaz. A idade faz essas coisas. Ih, chegou. Antes eu queria final de semana. Agora, quando chega final de semana, é menos um que eu tenho lá na frente. Bom dia, Faria. Bom dia, Hélio. Bom dia, Vanderlei. Bom dia a todos. Rapaz, quando a gente tem 17, fica doido para fazer 20. Depois que você faz 60, 50, de 50 para cima, na verdade, você sobe ladeira, eu acho que até 55. Bem. Até 55 você está subindo ainda. Você acha que está começando. Tem muita coisa pela frente. Mas quando chega a 55, você estaciona e começa a andar em linha reta. Depois disso, começa a descer a ladeira, você começa a sentir fisicamente. Mas hoje é sexta-feira, é dia de estar firme e forte, porque tem um final de semana pela frente. Mas nos 50, vamos dizer que 50 seja a meia-idade do homem, como se a gente fosse viver 100 anos, né? É um período também de transformação para o homem, né? Você amadurece, queira ou não, até o mais infantil homem amadurece com cerca de 50, né? Ele passa a ter um olhar diferente. Eu não sei se é porque ele olha pelo retrovisor, né? E vê que tem muito mais estrada percorrida do que tem para percorrer. Já passou da metade da viagem, poxa vida. Isso se tudo der certo, né? O Vanderlei colocou uma coisa, é verdade. Enquanto você vive e vai vendo, transforma muito. Sim. Se transforma. E outra coisa que uma vez um professor falou para mim, isso na década de 80, no início da década de 80, 82, 83, ele falou para mim, rapaz, eu sou um estudioso, eu leio, eu me aprofundo em tudo. Só que quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo que não sei nada. Mas tem perguntas para fazer. Mas eu vejo que você tem muita coisa ainda para aprender, novas, porque né? a pessoa assina o nome, né? Lá na infância nossa, né? A gente aprendeu a assinar o nome. Poxa, nós somos... ficamos todo mundo já assino meu nome, já sei pra caramba, já estou lendo, né? Mas a gente, quanto mais vai estudando, mais a gente vê que tem coisa para aprender. Então, acho que a vida também é assim, a idade deixa a gente com experiência, claro, né? Muito jovem, claro, os jovens ainda não passaram por momentos que nós, acima de 60, já passamos, mas só vai chegar mesmo quando estiver lá na frente. Essa estrada tem que caminhar com cuidado, transitando e tratando bem todo mundo. Isso eu acho que é o fundamental. Tratar bem todo mundo. Você pode discordar da opinião dele, mas respeita, porque também você tem que ser respeitado. E tudo será o que tiver de ser, né? Agora, a gente viveu, ou melhor, estamos vivendo essa época que a gente está vivendo. Eu, por exemplo, a casa da minha avó, eu não tinha televisão em casa, meus pais não tinham televisão. Na casa da minha avó tinha uma televisão. Era uma televisão desse tamanho, amarela. E a gente botava um plástico na frente colorido. Também teve isso, né? Houve época que tinha isso. Então era uma televisão desse tamanho. O rádio, tinha um rádio, meu avô tinha um rádio grande, mas que ele não deixava a gente mexer naquele rádio, era desse tamanho. Aí minha avó tinha um rádio desse tamanho, um rádio a pilha. Pegava mal pra caramba, rapaz. Ouvia a Rádio Teresópolis, né? E aí, o programa às 6 horas da manhã do pastor Luiz Palhares, eu tinha que acordar com aquele negócio no ouvido, dentro de casa, que era a minha avó ouvindo aquilo. Enfim, e hoje a gente passou por toda uma transformação no mundo. Eli, você está falando da área urbana. Acredito que sim, né? Área urbana. Tu imagina E lá? A gente lá no interior, com aquele fio de arame em cima, morro abaixo, para fazer uma anteninha, para ver o... E hoje o pessoal fala de sertanejo. Na nossa época não tinha sertanejo, não. Era caipira mesmo. Era moda, né? Vamos ouvir uma moda... Na caipira, no interior, era muito assim, e poucos lugares tinha energia elétrica.
Então era difícil, porque não tinha geladeira. Eu lembro no início da década de 70 de uma novela, eu lembro até hoje, foi a primeira que eu vi, e né, o homem não tinha assim, o hábito de ver novelas, era coisa mais doméstica, mais para as mulheres, mas lá poucas pessoas. O direito de nascer, foi agora. Mas eu vi Irmãos Coragem. Irmãos Coragem. Então, essa novela mesmo. foi... Quem não viu, né? Mas isso era recente, Irmãos Coragem foi recente. Não, essa é a segunda edição. Não, A primeira Irmãos Coragem é lá de foi a 70. primeira. Isso é para quem tem 70 anos. É de 70. Então, foi uma novela assim que marcou, porque a gente saía de casa para ir num bar que tinha no centro de Bom Sucesso, no posto de gasolina, e todo mundo ficava ali. Quando o Cid Moreira dava boa noite, ninguém mais abria a boca. Total, né? Era todo mundo quietinho para ver o desenrolar lá dos de Irmãos preferência, Coragem. se o bar tivesse fechado, procurar uma janela que tivesse aberta, né? Que era muito comum, apinhado de criança, nas janelas, ou as pessoas deixavam as portas abertas por causa do calor, principalmente em Minas, né? E dava aquele grupo de 10 pessoas na porta disputando lugar para olhar enviesado a televisão no canto da sala, que é uma coisa também que hoje não existe mais, né? Essa coisa de você... hoje é grade, é muro, é portão com alarme, né? Mas era muito comum nas casas. Antigamente, as casas com portas e janelas no rumo da rua, né? No rumo da calçada. Então, as pessoas pararem nas janelas para ficar ali. Se está passando uma coisa interessante na televisão, já ficava corujando. Eu imagino que tenha sido assim, hoje, né? a Copa de 70 no rádio, né? Porque no interior não tinha ainda. Então, a Copa de 70... Claro que a Copa de 70 teve uma dimensão que a gente aprendeu muito mais pós-Copa do que no período da Copa. Você fazia o que na Copa de 70? Na Copa qual de a sua 70 profissão? eu estava em no Bom balcão? Sucesso estudando. Não, eu estava com 11 anos, 11 anos. Então, eu estava ainda em Bom Sucesso, eu vim com 12 anos para cá. Eu estava em Bom Sucesso ainda lá molhando rabanete, couve, né, tocando bezerro. Se fosse na cidade, estaria carregando uma bolsa na feira, fazendo serviço de engraxate, vendendo alguma coisa. Mas eu o serviço que se tinha naquela época, né? Envolvido lá arrancando... na lavoura mesmo. Seu Beni não exigia tanto, não, né? Exigia. Eu ficava esperando o domingo para jogar meu futebol, né, de criança. Durante a semana meu pai não podia arrumava isso. uma atribuição no domingo. Tá hoje nós vamos ter que molhar agrião, vamos ter que fazer isso, mas fazia parte. Há tempos atrás, eu conversando com meu neto, a gente falando de futebol, hoje você assiste, eu, por exemplo, eu tenho todos os campeonatos, eu assisto futebol de tudo quanto é lugar, pelo Sky, né? E agora... A RCA também está passando muita coisa de esporte, de futebol. Então hoje é muito fácil. Mas a gente saía de Araras com uma televisão portátil, ia para o Mirante, chegava lá, botava a televisão em cima do carro, esticava um fio para fazer uma antena, para pegar a TV de Juiz de Fora, que pegava do Mirante, a gente pegava a TV de Juiz de Fora para assistir jogo do Flamengo. A gente ia para o Mirante para ver futebol, que não passava para o Rio de Janeiro, mas passava para Minas. E a gente pegava a TV de Juiz de Fora aqui no Mirante. O Mirante, olha a marca do Mirante de ter as antenas lá, né? Porque é o local que tinha melhor recepção. Então você vê que coisa interessante, né? Então a gente está vivendo isso, toda essa transformação no mundo. Mas a transformação mesmo, eu acho que hoje, nos anos 2000, com essa coisa do digital, a gente está repetindo. A história é cíclica, ela sempre se repete. E a gente está repetindo a virada do século passado, que é o período das grandes invenções, né? O rádio, o telégrafo, tudo isso vai acontecer naquele período ali de 1880, 1900, né? Então, nesses anos 2000, a gente vai experimentar outra mudança. O que eu vejo é que algumas invenções vieram, pelo menos 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, essas invenções foram tão importantes para transformar o mundo. Imagina o rádio. Você poder chegar num ambiente a 200 quilômetros, 1.000 quilômetros, né? Aqui você tem a onda média, mas tem também a onda curta, né? Que ela avança mais, vai até de um país a outro, e você poder transferir a sua cultura para outro lugar, né? O conhecimento de outro lugar, a transformação que isso foi. Mas essas transformações que a gente experimentou lá atrás, que vem a reboque do vapor, né? E de várias outras invenções do início daquela era industrial ali de 1800, elas transformaram a sociedade de forma menos penosa do que essa transformação que a gente está vivendo agora. A gente está se transformando em meros robôs, né? A gente está repetindo muito sem adquirir o conhecimento
que aquela mídia pode oferecer. O celular mesmo é um instrumento fantástico. Você poder falar com um parente no Japão, em tempo real, não tem nem delay, né? Agora vendo a pessoa, né? E vendo a pessoa com imagem, né? E você conhecer seus outros costumes. E ele é tão mal aproveitado, né? Você poder usar o celular para fazer um texto, mandar uma mensagem, mandar uma foto. Eu lembro que na Copa de 2000, a gente mandou um correspondente, o Diário é abusado, né, cara? O Diário mandou um correspondente, um jornalista para a Copa, foi na França, né, 2000? Acho que é isso, né? Foi na França? Sei lá, eu não Foi lembro. na França, né? E era um amigo do Zé Jorge, lembra do Zé Jorge, né? Lembro do Zé Jorge. Da Bola de Ouro. Então, ou seja, era uma dificuldade, estava surgindo a máquina digital, então ele conseguia com os amigos dele, aliás, desculpe, 96, que ele mandava foto já digital, mas tinha que ir num lugar para conseguir mandar o sinal, era uma foto de 800K, entendeu? Não tinha nem 1 mega, né? Hoje, foto sem 30 megas, né? Então, ou seja, tudo isso ajudou muito no início para transformar um pouco as profissões, transformar a forma de trabalhar, mas hoje eu acho que essa tecnologia está robotizando, né? Muito, né? Você está eliminando, saindo da vida real e ignorando o que aquelas tecnologias podem mudar a sua vida real e preferindo viver nesse mundo imaginário, nesse mundo digital, onde nada é profundo, é tudo muito raso, é tudo muito mesquinho, né? E isso te afasta da realidade, né? A realidade é outra, né? Então, talvez essa transformação que está passando hoje, 100 anos depois daquela grande transformação dos anos 1900, ela não seja tão boa para a sociedade e pode gerar uma sociedade no futuro pior do que a nossa geração que foi. Porque a nossa geração foi maravilhosa, né? A gente pegou tudo de bom daquele período anterior. E você fala de invenções que vieram para somar e para facilitar. Hoje, nós temos temos invenções que a gente vê aí golpe todos os dias de todos os valores e tamanhos. É fácil de dar um golpe com a maior cara de pau e você depois fica perguntando para o filho, para o neto, ou ao contrário, porque facilitou a vida da pessoa ou do quem usa para o mal. E as pessoas perderam a vergonha de ser desonesto, né? Então, eu tenho eu liguei para o advogado, estava bastante tempo que eu não fazia contato com ele, liguei para o advogado agora umas 2 semanas, para o Ricardo, e aí ele não... E aí eu não sabia que ele tinha trocado de telefone, era um telefone comercial, eu tinha trocado. Eu mandei a mensagem dizendo, ó, seu carro está comigo, eu viajei com o carro dele, eu voltei de viagem com o carro dele. Olha, seu carro quer que eu leve para você? Como é que você... Aí ele respondeu o seguinte, me faz aquele Pix. Eu falei assim, de quanto? Que eu percebi, né? Eu falei, o que aconteceu? De R$300. Eu fui e liguei para o outro telefone. Ele falou, não, esse telefone já não é meu, em 6 meses. Ou seja, o cara não é mais só o ladrão que rouba, as pessoas comuns estão participando disso, achando como se fosse uma coisa normal. Uma coisa corriqueira. Porque a justiça não alcança mais esses pequenos crimes. Vai ser um azar muito grande de alguém dando um golpe desse, ser preso, ser pego, porque são tantos no dia a dia, os deslizes, né, de comportamento, são tão comuns hoje em dia, que as pessoas não estão mais se arriscando, se preocupando em se arriscar, né? Ter um carro com o documento em dia é um acaso hoje. Eu estava conversando um dia com esse pessoal da segurança e tal, ele disse que a metade da frota não tem documento, é carro roubado, é carro com documento atrasado, as pessoas não se preocupam mais com isso. E cadê a autoridade, né? Que uma polícia não para mais ninguém, uma guarda municipal não tem poder de parar ninguém, ou seja, então a informalidade também está virando uma regra. Isso é muito ruim, porque você precisa de freios, né? O homem é muito ímpeto, é complicado. O homem é impetuoso, é complicado de lidar com ele. Se deixar ele frouxo, ele vai mesmo, né? Então, ele tem uma tendência para errar, e quando ele tem a facilidade de errar e não ser coibido, vai acontecer muito mais. E isso está acontecendo agora, porque a gente está perdendo o fio da meada, a gente está perdendo o caminho certo para muita coisa. Talvez isso vai certamente gerar uma sociedade um pouco pior. Nós vamos ter uma geração
coitado de quem tem seus 10, 15 anos aí, que vai pegar essa fase adulta, quando chegar aos seus 20, 30 anos, vai estar vivendo num mundo bem pior do que esse mundo que nós vivemos com 30 anos atrás, naqueles anos 70 e 80, que a gente se encantava com a música do Michael Jackson, que qualquer coisa, assistia novela na janela do vizinho, que às vezes a gente nem conhecia, deixava a gente feliz, né? E isso hoje não está contentando mais ninguém, não. O mundo mudou muito. Aliás, a gente está falando em tecnologia. Hoje pela manhã, a minha mulher me passou um zap. Quando apareceu aqui, ela já tinha saído para trabalhar, a Valéria já tinha saído, ela me passou um zap. Quando eu olhei, eu não conhecia o número. Ou pelo menos estava sem nome. Aí eu falei, será que ela trocou de celular? Se enganou, não era para mim isso que ela está me mandando, não. Esse bom dia, meu amor, não era para mim. E aí, eu até falei com ela, botei lá, depois apareceu o nome. Aí quando eu cheguei aqui, eu precisava falar com o Vanderlei e fui procurar o Vanderlei. O Vanderlei sumiu do meu WhatsApp, tinha sumido do WhatsApp. E aí eu queria passar um zap para Maurício Lopes e fui procurar, Maurício Lopes sumiu também. Aí fui olhar aqui, vários nomes, os números estão aqui, mas os nomes sumiram no meu WhatsApp. Sumiram os nomes, só estão os números. Não vou mexer. Provavelmente isso vai aparecer outra vez, mas isso é a tecnologia, às vezes as informações estão fugindo, igual o sinal de rádio fugia antigamente. Não. Você gostava de uma música, daqui a pouquinho ela sumia, aí só ouvia o barulho dela distante, né? É verdade. Olha só, vamos dar uma passada no jornal, na edição de hoje do Jornal Diário, que inclusive alguns dos assuntos que estão ali, nós vamos debater aqui dentro do programa. Jornal Diário de hoje, na edição que você recebe em casa. O auto não pode ser a única preocupação do prefeito. Essa semana o ex-prefeito Mário Tricano esteve aqui comigo, a gente fez um bate-papo, e ele hoje está em 2 páginas do Jornal Diário. E uma das falas dele, né? O auto não pode ser a única preocupação do prefeito. Quando eu falei sobre o turismo no alto e o turismo no interior. A P2 apreende mais armas e munições de bando que agia no Vale da Revolta. Vou entrar nesse assunto também hoje. Após repercussão negativa, a Prefeitura libera os números da dengue em Teresópolis. Bonita rua em Quebra-Frascos está sendo transformada em lixão. Vamos virar a página do Jornal Diário. Mais de 6.000 pessoas recebem o jornal todos os dias. Aí está ali na coluna do Vanderlei Pérez, Leonardo em primeiro, mentiroso, parou geral. Isso hoje na coluna do Vanderlei Pérez. Se bem Várzea já tem novo endereço. Foi lá para Tijuca, hein? Sexta e sábado, passou. Após repercussão negativa, a Prefeitura libera os números da dengue em Teresópolis. Atenção para essas 2 páginas no Jornal Diário de hoje. A Aedes aegypti, teresopolitanos denunciam locais com possíveis focos da dengue. E eu ainda conversando ontem em casa, falei, o Aedes não sobrevive em Teresópolis. O verão está frio, ele só voa 200 metros. Pois é, ele se aperfeiçoou. A tecnologia já aperfeiçoou o mosquito Aedes aegypti, que ele também está em Teresópolis. Página virada. Está aí 2 páginas, né? Com o ex-prefeito Mário Tricano conversando com a gente. Falamos de tudo, falamos de todos aqui. Foi muito boa a participação dele. Pode virar. Página virada. Turismo, almoço rural e passeio em localidade no interior do município. Mais uma vez aqui falando da apreensão de drogas e armas. Pode virar a página. Quebra-Frascos sendo transformado em lixão. Uma rua do Quebra-Frascos. Programação do Carnaval 2024. Pode virar a página. E aí começa os classificados do jornal O Diário. Os classificados do jornal O Diário tem de tudo, hein? Tem gaiola, tem passarinho, tem dentadura, automóvel, geladeira, televisão, celular e imóveis. Tudo isso no jornal O Diário. Você encontra aí no seu celular pelo 2742-9977. A gente volta já, logo depois do comercial, a gente volta debatendo os assuntos aí da semana.